Do imenso prazer, da imensa honra de estar aqui, de ser convidado para estar aqui nesta igreja, juntamente com os homens e mulheres de Deus. E para mim é um privilégio muito grande poder glorificar a Deus juntamente com a igreja do Senhor. E quando eu olho para trás, eu só tenho motivos para agradecer e glorificar ao nome do meu Senhor. Alguém disse que o Evangelho, ele é comparado com um mendigo que achou um lugar para comer e para tomar banho. Então ele volta e avisa os outros nesse lugar. E esse lugar é o reino de Deus. Esse lugar é a casa do Senhor. Pois era assim que eu vivia outrora, distante da presença do Senhor. Como disse o pastor Edildo, né? Se não fosse crente, seria crente. E isso é muito bom. E andei por terras áridas, por terra seca. E esse texto, ele fala justamente sobre isso. Quando falamos em deserto, nós entendemos que deserto é um lugar de privação, um lugar de dificuldade. Nós temos a narrativa que quando o povo de Deus saiu do Egito e caminhou por mais de 40 anos naquele deserto. As temperaturas no deserto, elas chegam até 50 graus ou podem passar de 50 graus. Nós nos abanamos aqui, né? Bom Jesus da Lapa chega a 38, 40 graus às vezes. A gente tem um ventilador, tem um climatizador, um ar-condicionado que nos ajuda, uma aguinha gelada, que maravilha. Agora imagine o povo no deserto, a grande luta que aquele povo enfrentou e passaram durante todos aqueles anos. Eu fico imaginando as dificuldades sem água e sem as facilidades que nós temos hoje. Mas aí, o profeta messiânico Isaías, ele está falando sobre uma condição que Deus ainda faria no seu povo. Pois o povo ainda ia passar por um tempo difícil. Eles seriam levados escravos para a Babilônia. Enfrentariam esse deserto espiritual, um deserto físico de muita luta e sofrimento. Mas a palavra do Senhor sempre nos anima para que possamos entender que não importa a situação, não importa a condição, não importa o tamanho do deserto e as privações que hajam nele, nós temos que confiar em nosso Deus, porque Ele nos sustenta e é Ele quem nos conduz. Então Ele diz que mesmo nesse deserto, mesmo nessa terra árida e seca, nós devemos nos alegrar, porque então nós floresceremos. Entendemos que a planta ela floresce quando ela já está preparada para frutificar. E é isso que se espera do crente, é isso que se espera do homem e da mulher de Deus, que produza frutos dignos de louvor e adoração a Deus. E o florescer, meus queridos, é justamente confiarmos em Deus. O florescer é obedecer a sua palavra. Florescer é temer ao Senhor. Se nós voltarmos um pouco no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Deus então falou ao povo, e que essa palavra fique no seu coração. Deuteronômio no capítulo 8, a partir do verso 1, ele diz assim: cuidai de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vocês possam ter vida, e vos multiplique, e entrem e possuam a terra que o Senhor prometeu por juramento aos vossos pais. Porém, recorde-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, e estes 40 anos que vocês sofreram, para humilhar, para te provar, com uma finalidade:
para saber o que estava no teu coração em primeiro lugar, e para saber se vocês são capazes de obedecer os meus mandamentos. Então eu te humilhei e te deixei ter fome, mas eu te sustentei com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar e te deixar entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor você viverá. Mesmo lá no deserto, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temer o Senhor, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água e de fontes e mananciais profundos que saem dos vales das montanhas. Essa é uma terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que você comerá o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujos montes escavará o pobre. Comerás e te fartarás, e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Aleluia. Quando olhei esse texto em Isaías sobre florescer no deserto, o que vem à minha mente é justamente toda a privação e dificuldade que muitas vezes passamos. E aí eu lembrei desse texto, o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração para voltar em Deuteronômio 8, aonde Deus diz que toda privação, toda provação que o povo passou no deserto, que nós passamos hoje, é permissão dele. Nós enfrentamos dificuldades com permissão de Deus. E qual é a finalidade? Eles primeiro para que você conheça o seu coração, porque Deus já nos conhece. Então nós não precisamos provar nada a Deus, porque Ele já nos conhece. É para que nós venhamos a nos conhecer. Deus permite muitas provas e dificuldades. Esse em segundo lugar, para saber se de fato vocês vão obedecer a minha palavra, vão obedecer os meus mandamentos. Todos nós queremos florescer, e para florescer, mesmo em meio ao deserto, é necessário apegar-nos a Deus, o Todo-Poderoso, pois é Ele quem nos dá todas as coisas e nos sustenta. Então, em primeiro lugar, aquele que quer florescer deve obedecer a palavra do Senhor. Sem obediência não tem como florescer. Sem obediência não tem como ser abençoado. Em Deuteronômio, se você avançar um pouquinho para o capítulo 28, nós temos ali uma promessa de Deus para aquele povo, uma promessa maravilhosa. E quando eu olho para o povo de Israel, que andou no deserto com suas dificuldades, almejando chegar numa terra prometida, então nós podemos entender também a nossa caminhada, porque nós estamos passando por essas dificuldades da vida, numa jornada que nos conduzirá a uma terra prometida que não é aqui, mas agora vai na glória. É a Canaã celestial que o Senhor tem preparado para nós. E aí João diz que lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem pranto. Nada do que sofremos nessa terra haverá aonde o Senhor nos aguarda. Esse lugar maravilhoso. Mas então, como andarmos diante ou nesse deserto e florescendo, se não obedecendo a palavra do Senhor? Ele disse: se você obedecer os meus mandamentos, as minhas bênçãos correrão e te alcançarão.
aqui nós temos um princípio eterno. Se você quiser florescer, se você quiser ser abençoado, você tem que obedecer a palavra do Senhor, obedecer a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos. Em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, você conhece muito bem esse texto. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Por acaso Deus se agradaria mais de sacrifícios do que da obediência de alguém? Parafraseando as palavras de Samuel, é melhor que você obedeça ao Senhor do que depois amargamente você tenha que se dobrar, você tenha que chorar, você tenha que expressar de alguma forma o arrependimento pelo ato cometido. Isso não é melhor obedecer a palavra do Senhor. É melhor andar segundo a sua vontade e os seus preceitos. E a quem nós devemos obedecer, senão ao nosso Deus? No capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve sobre a importância de obedecermos às autoridades. Mas a obediência vai até onde não fere a nossa fé, ou não vai em algum momento entristecer o nosso Deus. Em Atos 5:29 aconteceu algo muito interessante. Pedro e os apóstolos, com muita ousadia, estavam anunciando o Evangelho. Eles foram presos, eles apanharam, foram ameaçados de morte. E então eles disseram: não pregue mais o nome desse Jesus, vocês não devem mais anunciar esse Jesus, vocês estão perturbando esse povo. E aí Pedro tomou a palavra com muita ousadia, cheio do Espírito Santo, e diz: julgue vocês mesmos se é importante obedecermos os homens ou ao nosso Deus. Importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se você quer florescer, se você quer ter uma família abençoada, que floresça, obedeça a palavra do Senhor. Não se importe com o que o mundo vai dizer, não se importe com o que a sociedade quer. Mas pastor, está todo mundo fazendo, está todo mundo indo. Não importa, obedeça a Deus e a sua palavra se quiser florescer. A obediência ao Senhor é o que muitas pessoas têm deixado de receber a bênção do Senhor, mesmo estando na luta e no deserto. O Senhor quer nos abençoar se obedecermos a sua palavra. Então ele diz que nós teremos uma terra que exultará o nosso coração e nos alegrará. O Salmo de número 9, verso 10, ele diz que confiam no Senhor aqueles que o conhecem. Aí eu tenho que fazer essa pergunta, como se diz, uma pergunta retórica. Eu sei a pergunta, a resposta, melhor dizendo, mas eu tenho que te perguntar: você conhece o seu Deus? Você conhece o Senhor? Conhece o eu sou? Não é de ouvir falar. Eu vi alguém pregando, eu assisti um filme, eu li na Bíblia. E a própria Bíblia nos mostra que Deus ele se revela pessoalmente a cada um de nós, porque Ele é um Deus pessoal. Ele se revela a cada um de nós, e cada um vai ter a sua história, porque o meu encontro com Deus foi de uma forma, o seu foi diferente. Deus ele teve que providenciar situações para que cada um de nós chegássemos até a sua presença. E isso é maravilhoso. Aleluia. Isso é maravilhoso, como Deus começou a trabalhar desde o dia que eu nasci. Deus começou a trabalhar para que eu chegasse até aquele maravilhoso dia. Aquele dia que eu entreguei a minha vida a Ele. Você lembra desse momento? Para que nós pudéssemos confiar nele. Nós andamos por tantos lugares, vivemos tantas situações, para que pudéssemos confiar no Senhor. E então o salmista diz que confia no Senhor aqueles que o conhecem. Muitas pessoas até dizem: eu conheço esse Deus. E em muitos lugares as pessoas dizem que conhecem e andam com Ele. Mas João, o apóstolo do amor, vai escrever que
Conhece o Senhor aquele que guarda os seus mandamentos. O que não guarda os seus mandamentos não conhece e não passa de um mentiroso. Então conhecer o Senhor é obedecer, é confiar nesse Deus maravilhoso. E aí o texto de Deuteronômio que nós lemos, ele diz: eu deixei vocês passarem no deserto e privações para que vocês aprendessem a confiar em mim. O diabo, ele, de muitas formas, ele começa a soprar e dizer assim: não vai dar certo, Deus não vai fazer o que você espera, Deus não vai salvar o teu esposo, Deus não vai salvar a tua família. Ou muitas vezes até mesmo você não vai chegar lá, você não vai ser salvo. Você já passou por isso. Infelizmente, muitas pessoas, crentes de muito tempo, que passam por essa crise, por essa situação difícil, onde o diabo muitas vezes tem tentado roubar a sua fé. Mas, como disse Pedro, nós precisamos obedecer a Deus e confiar nele. Porque não importa o que as pessoas vão pensar, vão dizer ou vão desejar. De fato, a única coisa que importa é o que o Senhor ele tem para nós. E o salmista, os salmos vão traduzir muito bem isso. O salmo de número 125, 1, ele diz que aqueles que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que ele não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 20, verso 7, ele diz que uns confiam em carros e cavalos, mas eu confiarei no Senhor, no meu Deus, porque Ele pode todas as coisas, e que mais podemos confiar? E os salmos vão dizer que aquele que confia no Senhor receberá a sua graça, receberá a sua misericórdia, permanecerá firme para sempre. É dele que vem o nosso socorro, tudo que esperamos. Então, por que não confiar nesse Senhor? Por que não confiar em Deus? Mesmo quando não há água, Ele vai mandar que a rocha ela possa despejar a água para matar a sede daqueles que confiam. Mesmo quando não houver pão, Ele vai mandar as codornizes ou o pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo. Não importa o que tenha que acontecer, nós precisamos confiar nele. Eu lembro agora que eu participei de um treinamento para líderes e pastores, e nós ficamos 4 dias discutindo sobre o livro de Jonas. Qual foi o peixe que engoliu Jonas? Foi a baleia? A gente disse assim: não, mas a garganta da baleia é estreita, não passa o nome. Será que foi um tubarão grande? Mas ele teria, pelo menos, degustado antes de engolir. E aí o pastor levantou a mão e disse assim: eu acho que foi uma sardinha. Aí eu disse: não, aí está numa discussão aqui séria, você traz uma questão dessa. Ele falou assim: muitas vezes nós tentamos diminuir os milagres de Deus, trazendo as possibilidades humanas. Se tiver possibilidade, não foi milagre. E muitas vezes as pessoas têm tentado tirar o brilho da palavra de Deus, ou te roubar a fé daqueles que devem confiar no Senhor. E eu fico com o pastor: deve ter sido de fato uma sardinha que engoliu Jonas, para que o milagre fosse maior, para que nós pudéssemos crer e confiar nesse Deus poderoso. Porque se nós diminuirmos os milagres, então se torna impossível. Não é milagre. E o nosso Deus, Ele não é pequeno. O nosso Deus é aquele que fez o céu e a terra, e todas as coisas. Em Jeremias 17, versos 7 a 8, ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor, esse vai florescer no tempo certo. Se você puder abrir a sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, os versos 7 e 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ele não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes,
E no ano da sequidão, ele não se perturba, ele não se atemoriza e nem deixa de dar o seu fruto e nem de florescer. Oh, enganoso é o coração do homem, mas mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Você confia em quem? Você confia nos homens, na sociedade, em si mesmo, na sua força, nos seus bens? E tudo isso é muito bom, mas aqueles que confiam no Senhor, esses florescerão mesmo no tempo da sequidão. Não importa a crise, não importa a dificuldade, não importa o problema que você está enfrentando, confie no Senhor. Confie nesse Deus poderoso, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem vai nos conduzir a essa terra maravilhosa. Para florescer é necessário temor ao Senhor. Talvez esse terceiro ponto é o que está faltando muito no meio do povo de Deus, é o temor. Em Provérbios 9:10 diz que o princípio da sabedoria é o temor e a obediência ao Senhor. E temor, entenda que não é medo. Algumas pessoas até aceitam a Cristo porque tem medo do inferno. Tem medo porque acham que Deus é um Deus vingativo, é um Deus irado, é um Deus que castiga por prazer. Esses não confiam e não conhecem a Deus. Falando nisso, podemos nos lembrar do Senhor da Seara, quando chama os seus servos e distribui os talentos, e a Bíblia diz que Ele dá a cada um conforme a capacidade de administrar. Cada um recebe a quantidade que pode administrar. E lembre-se que o terceiro, ele enterrou o seu talento, porque ele disse: o meu Senhor, Ele é severo, o meu Senhor, Ele é duro, e tive medo de perder o talento e enterrei. Ali demonstrava que o servo não conhecia o seu Senhor de fato. Muitas pessoas não conhecem a Deus verdadeiramente, a ponto de confiar nele em toda e qualquer situação e temer ao Senhor da forma certa. O Salmo 128, verso 1 diz que para sermos prósperos nessa terra, nós temos que temer ao Senhor. Quando falamos de prosperidade, as pessoas entendem e sempre levam para o princípio financeiro. Mas o Salmo 128 diz que prosperidade, em primeiro lugar, é temer a Deus, é ter um relacionamento sincero com Ele. O homem que temer a Deus, esse será abençoado, será próspero. Então comerá do fruto do seu trabalho, terá uma família abençoada, verá paz entre os seus, e terá uma vida longa, verá os filhos dos seus filhos, e a paz reinará em sua casa. Mas o primeiro ponto da prosperidade é temer a Deus. Então você quer de fato florescer? Você deve obedecer a palavra de Deus. Confiar no Senhor, não importa a situação. E temer a sua palavra. Temer os seus mandamentos. E colocar em prática cada dia. Pois só assim receberemos a recompensa que cada um de nós almejamos. No Salmo 37, verso 4, ele diz: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse é o segredo para a vida do crente, se buscarmos nos deleitar no Senhor. E não importa a situação, então floresceremos em meio ao deserto e frutificaremos. O fruto é o resultado desse relacionamento sincero do crente com o Espírito Santo do Senhor. Quando nos relacionamos com Ele, então esse fruto maravilhoso vai se estender para a tua casa,
vai se estender para os seus colegas de trabalho. As pessoas do seu convívio, elas serão abençoadas de alguma forma. Eu conheci um jovem, e hoje ele não está tão jovem assim. E na época que eu conheci, Jonatas Brito, um grande homem de Deus, um cantor excelente, tocando o seu teclado e louvando ao Senhor. E ele falou algo em uma situação, e eu fiquei pensando muito sobre o que ele disse. Ele disse: aqueles que confiam no Senhor, aonde chegarem, não importa o lugar, aonde eles chegarem, esse lugar vai ser abençoado pela sua presença. Não são pelas pessoas que estão ali, não é pelo local, mas é pelo compromisso que nós temos com Deus e pela confiança que nós temos nele e pelo poder de Deus que está sobre nós. Então, ele disse: cheguei num restaurante e o restaurante estava vazio. E eu entrei com a minha banda e sentei naquele lugar e comecei a orar e dizer assim: Senhor, abençoa esse restaurante, abençoa os donos, abençoa os cozinheiros, as cozinheiras, abençoa todas as pessoas desse lugar. E aí começaram a entrar pessoas no restaurante. E antes que terminássemos, havia muitas pessoas naquele lugar. Ele usou esse exemplo e eu fiquei pensando cá comigo. Nós somos abençoados e somos abençoadores. E a justificativa para florescermos é justamente darmos fruto. E o fruto do Senhor, Ele não só abençoa a nossa vida, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Aí eu compreendi que aonde nós chegarmos, nós temos que começar a abençoar. Nós temos que começar a orar para que Deus abençoe aquele lugar. Lembra-se de José no Egito, aonde ele chegava, pela presença de Deus na vida dele, pela obediência dele, pela confiança dele no Senhor, Deus abençoava as pessoas, até mesmo os terríveis daquele lugar eram grandiosamente abençoados pela vida do homem e do servo do Senhor. Então você quer florescer e frutificar? Faça isso. Obedeça, confie e deixe que o Senhor abençoe as pessoas através da sua vida. Seja um canal de bênção nessa terra, meu irmão. Seja a resposta de oração de alguém que está sofrendo, de alguém que precisa de um servo de Deus na sua vida. Então, frutifique nessa terra. Não importa, não olhe para as circunstâncias. Tem um cantor chamado Melk Vilar. Ele tem uma música lindíssima, muitas outras músicas, mas essa diz: o amor venceu. E ele disse: se olharmos para as proporções, lembra da sardinha que engoliu Jonas? Se olharmos para as proporções, então isso não é fé. Então não fique olhando para os problemas, não fique olhando para as proporções. Ah, será que vai dar certo? Será que se fizer assim dá certo? Apenas confie no Senhor. Faça a sua parte e deixe que Deus faça a dele. A dele é aquilo que é impossível. A parte de Deus é aquela que você não pode fazer. Então confie nele e deixe o Senhor fazer na sua vida aquilo que você não pode. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és bom em todo tempo. Nós te louvamos, Senhor, porque confiamos na Tua palavra, porque confiamos no Teu poder, confiamos na Tua misericórdia, confiamos na Tua provisão para as nossas vidas. Deus, eis aqui o Teu povo. Nós queremos florescer, Senhor. Aonde quer que estejamos, oh Pai, em todos os lugares, Senhor, que venhamos a estar, que o Senhor faça o Teu povo florescer. E ao florescer, Pai, possamos frutificar de uma forma que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, através da nossa família, através do nosso casamento, através dos nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai, tudo que tem e sou é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a honra do Teu santo e magnífico nome.
para que o teu povo seja provado, para que o teu povo passe pelas lutas, crendo no Senhor, nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em tudo isso, renderá louvor e glória ao nome do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Continue abençoando esta igreja, abençoando, Pai, os teus servos que têm conduzido com excelência o teu povo. Levanta cada dia mais e mais homens e mulheres, Senhor, para apoiar, para estar juntos, Senhor, para amar a tua obra, para se dedicar e se entregar por ela nesta terra. Abençoe todos os meus colegas, pastores e pastoras, todos nessa cidade que têm levantado sua mão para anunciar esse reino maravilhoso. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor, em nome de Jesus, manifeste sobre nós e através das nossas vidas a tua glória e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando.